Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do treinamento físico militar lá na EPICAR. Gente, o treinamento físico militar, eu vou chamar aqui por muitas vezes de TFM, né, abreviação, ou até mesmo de SUGA. Então a gente dá um apelido pro TFM lá na EPICAR, que é simplesmente SUGA. E por que é SUGA? Porque o TFM te suga, é muito sugado, é muito puxado, né? Tem muitos exercícios, nós fazemos, né, a flexão abdominal, corrida, a gente corre pela escola, e eu vou dar mais detalhes ao longo desse vídeo, mas eu vou explicar como que funciona então a suga lá na EPICAR. Bom, basicamente, lá na adaptação, todo mundo é obrigado a fazer o TFM, todo mundo é obrigado a ir para a suga. Ou seja, não tem futebol, natação, atletismo, não tem aí tiro, esgrima durante a adaptação. Durante a adaptação é pauleira. Então você fica lá fazendo polichinelo, fazendo burpee, fazendo flexão abdominal, correndo pela escola inteira, que a gente chama de corrida rústica, né? Que é aquela corrida aí mais de 3.000 metros. Então, a adaptação é isso, é o puro jangal, é o puro barro. Então tem algumas gírias militares que a gente usa lá, mas, enfim, é muito sugado. Só que depois que você vira aluno, depois que você recebe a platina, você, na primeira semana, os alunos eles são submetidos a testes para ingressar em algum esporte, seja futebol, vôlei, atletismo, esgrima, judô, natação, triatlo e assim por diante. Depois eu gravo um vídeo falando a respeito de todos os esportes que nós temos lá na EPICAR. Deixa aí o comentário se você quer saber sobre esse vídeo. Bom, então é feita essa seletiva, todo mundo faz a seletiva lá para os esportes. Eu mesmo cheguei a fazer lá em 2016, quando eu estava no primeiro ano, mas tem aqueles que não se identificam com nenhum esporte ou tem aqueles que não são bons em nenhum esporte. E esses que não se identificam, não são bons em nenhum esporte, seja basquete, esgrima, atletismo e assim por diante, eles vão para o TFM, eles vão para a SUGA. Porque, eu não sei se vocês estão lembrados, eu já falei aqui sobre a rotina na EPICAR, né? Inclusive eu vou deixar esse vídeo aí para vocês também, mas qualquer coisa é só colocar rotina EPICAR Alcateia no YouTube que você vai achar. Mas como você sabe, a rotina na EPICAR, de 4 às 6 da tarde, tem educação física. Todos os alunos são obrigados a irem para a educação física. Então não tem como a pessoa ficar sem algum lugar para ela ir. Então ela tem que ir para o futebol, para a esgrima, para a natação, mas se ela não é boa em nenhum esporte, ela vai para a SUGA. E bom, gente, agora eu vou falar a respeito de como que funciona essa SUGA, como que é o TFM. Bom, primeiramente, tem gente que fala que é bizu participar de algum esporte, tem gente que fala que é bizu ser da SUGA. Eu mesmo fui da SUGA durante os 3 anos, então eu tenho propriedade para falar, mas realmente, se você participa de algum esporte e é bom naquele esporte, a aeronáutica ela abre várias possibilidades para você viajar para a SpaceX, para o Colégio Naval, para a AFA, para outras instituições militares, para competir e se desenvolver cada vez mais nesse esporte. Não é à toa que nós vimos aí nas últimas Olimpíadas que teve, né, vários brasileiros militares, né, prestando a continência ali, junto com o hino nacional, enfim. Então, sim, as Forças Armadas elas abrem muitas oportunidades para quem é atleta. Mas não adianta ser só bom naquilo, você tem que se dedicar e muito, né? O esporte, ele é algo muito democrático, né? É algo muito meritocrático, por assim dizer. Então, você tem que fazer por merecer. Não adianta você ter um físico bom, uma genética boa, você tem que fazer por merecer. Então, por mais que eu tivesse talvez uma predisposição em alguns esportes, eu não tinha aquela dedicação que eu via em outros atletas. Na hora da educação física, eu queria mais curtir com os meus amigos. Então, eu acabei não indo para nenhum esporte, e mesmo se eu fosse, eu tenho certeza que eu não iria me destacar lá. Mas aqueles que se destacaram, eles conseguiram aí viajar para outros estados aí, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas e conseguir aí várias experiências que eu mesmo, que fui do treinamento físico militar, não tive. Em compensação, durante as 2 horas lá de educação física, de 4 a 6, aqueles sugueiros, ou seja, aqueles que fazem parte da SUGA, eles não têm tanta
uma cobrança, por assim dizer. Durante o primeiro ano, você tem uma cobrança muito rígida, você praticamente fica aí de 4 a 6 fazendo exercício. Seja um circuito, o que o tenente e o aluno do terceiro ano mais gostavam de colocar era um circuito pra gente. Então a gente não fica a Deus dará, não. Na verdade, tem um tenente e um monitor, que geralmente é o aluno do terceiro ano, que vai ficar por conta. Então ali, eles passavam muitos exercícios pra gente, até porque a gente estava no primeiro ano, estava ainda adaptando o físico à rotina militar. Então isso aí era muito cobrado. De 4 a 6 era intenso. Então o que vocês faziam lá, William? Basicamente nós fazíamos, nós corríamos, a corrida, flexão, fazíamos muita polichinelo, fazíamos muito burpee também e fazíamos um circuito geralmente. Um circuito, para quem não sabe, esse vídeo não vai ser editado, senão eu colocaria aí um vídeo para vocês. Bom, mas um circuito, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, é como se fosse um crossfit, né? Antigamente não tinha esse nome, mas é como se fosse um crossfit. Primeiro você sobe algumas escadas, depois você faz polichinelo, e depois, sem descanso, você vai lá e faz umas flexões, depois faz barra, depois corre alternado entre cone, e assim por diante. Então, tem algumas coisinhas assim, mas o circuito ele é mais um exercício aeróbico ali para você se cansar e isso é dado em todo o primeiro ano. No segundo ano, a rotina do sugueiro, ela já é mais acochambrada, ela já é mais relaxada, por assim dizer. Então não tem aquela cobrança, tendo em vista que você já sabe realizar alguns exercícios, você já sabe mais ou menos qual que é o seu treino. Então o tenente, ele já dá uma liberdade maior para o segundo ano, poder usar a academia, poder ter um tempo livre. Porque a educação física, eu lá na EPICAR, eu via assim, sabe? Eu via como um tempo livre, um tempo para se distrair da rotina. Então eu tinha muitos amigos que eram da Suga, por isso que eu mesmo já tive a oportunidade de sair da Suga e não quis sair, por causa desse momento de descontração mesmo. Então eu ia para uma quadrinha jogar bola, né? A gente fazia muito isso, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana a gente ia para a quadrinha lá em cima jogar, lá em cima eu falo assim como se fosse tranquilo, né, o referencial, mas é porque o ginásio fica na parte de baixo lá da EPICAR, e se você subir um morro, que a gente chama esse morro de Jesus me chama, porque ele é um morro muito inclinado, e quando você sobe ele, você sente Jesus te chamar, então a gente subia esse morro e a gente ia jogar uma bola lá na quadrinha. Então assim, inclusive, essa peladinha, ela no terceiro ano ela ficou mais famosa, por assim dizer, porque no terceiro ano é quando nós temos mais tempo livre. Então, no primeiro ano, 0 tempo livre, no segundo ano, mais tempo livre, e no terceiro ano, aí sim, principalmente se o instrutor do TFM for um cara bem tranquilo. Se o tenente for de boa, aí você conversa com ele, pô, tenente, passa 2 treinos aí durante a semana e depois deixa a gente livre aqui pra gente jogar uma bolinha e tal. E se ele for bem tranquilo, realmente ele não vai pestanejar nisso não. Uma outra observação aqui para vocês, no terceiro ano, quando eu estava lá no TFM, além de jogar essa bolinha com os meus amigos, toda terça-feira eu fazia uma aulinha de natação lá na EPICAR. Então é possível sim fazer aula de natação lá na EPICAR. Por quê? Porque lá no terceiro ano eu não sabia nadar, eu era afogado, isso mesmo, então eu não sabia nadar muito bem, se me soltasse na piscina eu não iria morrer afogado também não, mas assim, não sabia dar aquelas braçadas e tudo mais, e eu aprendi tudo lá na EPICAR no terceiro ano. Então você se matriculava, você fala lá, pô, eu sou afogado e tal, gostaria de me matricular porque eu não sei nadar ainda. Então você se matricula, é formada uma turminha lá e é bem tranquilo, é bem de boa, não é nada, é totalmente facultativo se você quiser participar ou não, é totalmente de sua escolha, mas é bem legal porque a piscina da EPICAR é uma piscina olímpica, é uma piscina gigantesca, eu acho que são 50 metros, mas é uma piscina gigantesca e que também dá pra gente dar uma relaxada, principalmente naquela época de calor. Então, era isso que eu queria passar para vocês, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí sobre o TFM lá na EPICAR. Um forte abraço, deixa o like aí, se inscreve e o link tá na descrição para você que quer fazer parte do melhor curso online do Brasil. Forte abraço e até a próxima.